Boa noite, família Uivos. Relato: atirei 5 vezes num lobisomem na quaresma de 1988. Boa noite, Ágata e amigos do canal Uivos. Meu nome é Antônio Carlos. Sou inscrito do canal. Moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. No ano de 1988, meu tio Aramis, que era pedreiro, pegou um serviço para reformar uma casa em Palmeiras. Essa casa era dentro de um sítio à beira do rio Aquidauana. Eu, com apenas 18 anos na época, fui trabalhar com ele. Justamente era a época de quaresma. Íamos para esse sítio no trem de passageiros. Ficávamos lá 15 dias e em alguns finais de semana voltávamos para Campo Grande, para perto de nossas famílias. Como lá havia muitos sítios, acabei conhecendo a Teresa, uma moça que morava com a mãe e o irmão. Começamos a paquerar e ao final daquela quinzena decidi não ir para a cidade junto com meu tio. Fiquei sozinho no sítio. Até então não havia energia elétrica nos sítios daquela região. Os moradores faziam uso de lamparinas e velas. Já dá para imaginar o quanto era sinistro à noite. Meu tio havia deixado comigo sua espingarda de 15 tiros, calibre 22. Então combinei uma caça com o irmão de Teresa. Nossa intenção era caçar tatus. Ficou acertado de eu ir até o sítio deles umas 8 horas da noite de uma sexta-feira. O sítio era distante uns 2 quilômetros de onde eu estava. Lembro que era por volta das 7h30 quando carreguei a espingarda, peguei meu coqueiro, uma lanterna e fui andando naquela escuridão. A noite estava tão escura que não dava para enxergar nada. Pouco se via os trilhos do trem brilhando ao lado da boiadeira. Do lado direito dessa boiadeira, que para quem não sabe é uma estrada de chão de terra, havia mais sítios, e o rio Aquidauana a 100 metros. Andei mais ou menos 1,5 km e percebi que estava sendo seguido por algum animal no meio da mata. Eu parava, olhava para trás e o animal parava também. Eu voltava a caminhar, o animal voltava também. Quando faltava aproximadamente 30 metros para eu chegar no sítio de destino, olhei novamente para trás e me deparei com um par de olhos bem amarelos me fitando de dentro da mata. Até então eu estava andando com a lanterna desligada, mas nesse momento acendi rapidamente e mirei em direção àqueles olhos. E quão grande foi o meu espanto quando aquilo se ergueu, ficando em pé igual um homem. Aquela coisa tinha os braços longos e peludos. Suas mãos lembravam mãos humanas, mas suas unhas eram garras afiadas. Suas pernas eram horrorosas, como se fossem quebradas em forma de S. Sua pelagem era totalmente negra, porém, na parte do tórax era falha, como se tivesse sarna. Seu rosto era totalmente assustador, uma mistura de cachorro e porco, com orelhas pontudas. Ágata, a criatura, babava muito. Seus dentes eram enormes. Devia ter uns 2 metros de altura. Fiquei paralisado quando aquilo começou a rosnar para mim. Ele estava a uns 15 metros de distância. Não pensei 2 vezes e atirei 5 vezes no peito daquele bicho. Ele correu para o lado do rio e eu ouvi o barulho dele caindo na água. Obviamente, não fui atrás para conferir, pois corri o risco dele tentar novamente me atacar. Fui correndo até o sítio de Teresa. Chegando lá, relatei o que tinha visto. Eles me disseram que tive muita sorte, pois já haviam muitos boatos daquele lobisomem rondando aquela região. Bom, mesmo assim, fui com o irmão de Teresa caçar os tatus e passamos pelo mesmo local do ocorrido. Lá vimos alguns pingos de sangue que levava até o rio. Não sei se realmente abati aquela criatura, mas depois daquela noite não ouvi mais. Bom, anos se passaram, casei com Teresa, tivemos 2 filhos, Luan e Luana. Hoje já temos netos e posso contar a eles que na quaresma de 1988 atirei um lobisomem. Foi essa experiência que a quaresma me trouxe. Obrigado ao canal por narrar minha experiência que vivi e estou aqui contando a vocês. Um abraço a todos.
Relato: meu avô castrou um lobisomem na fazenda. Olá, Ágata, inscritos do canal, me chamo Orlando Moreira. O que vou contar aqui me foi relatado pelo meu falecido pai, e eu não duvido de uma só palavra. Por isso, resolvi compartilhar com vocês. Tudo aconteceu no norte de Minas, quase na divisa com o Espírito Santo, nos anos 60. Como todos sabem, a vida no campo não é fácil. A lida na roça é um trabalho desgastante. Meu avô era um agricultor que, além de cultivar milho, também criava porcos, galinhas e algumas cabeças de gado. Nessa época, o respeito que as pessoas tinham com as questões religiosas era uma coisa absurda. E na quaresma ficava mais intenso. Certa noite, meu avô ouviu muitos barulhos vindo do galinheiro. Era um alvoroço enorme, mas meu avô não quis sair para ver o que era, pois pensou se tratar de algum bicho que rondava o galinheiro e que jamais conseguiria destrancar a porta e adentrar onde estavam as galinhas. Bom, pela manhã, ao se levantar, se deparou com uma cena horrível. Todas as galinhas estavam decapitadas e havia sangue e penas por todo lado. O que mais o deixou intrigado é que, seja lá o que fosse que havia feito aquilo, só tinha comido as cabeças das galinhas. Meu avô então chamou os vizinhos para lhes mostrar aquela cena de horror que tinha se transformado seu galinheiro. Um de seus compadres o alertou que aquilo não era coisa desse mundo, se tratava de um ataque de lobisomem, e que ele ia atacar novamente em alguma outra fazenda vizinha, ou até mesmo na fazenda do meu avô de novo. Meu avô era um homem muito temente a Deus, mas não acreditava muito em histórias de lobisomem, e nem deu muita atenção ao que seu compadre havia falado. Os outros vizinhos se prepararam para os ataques, fazendo fogueiras em volta de seus galinheiros e montando guarda durante as noites, para tentar evitar que suas criações tivessem o mesmo destino que as do meu avô. Ele, por sua vez, não tomou nenhuma medida, pois achava que o bicho já tinha levado tudo o que queria das suas terras, mas estava redondamente enganado. Naquela mesma madrugada, ouviu uma agitação incomum no chiqueiro dos porcos, e logo se levantou para ver o que estava acontecendo. Se deparou com um porco imenso que estava encurralando os outros porcos no chiqueiro. Ele não disparou sua espingarda para não afugentar o porco. Simplesmente trancou a porta do chiqueiro e mandou meu tio chamar o seu compadre, que o atendeu rapidamente. Na penumbra da madrugada, meu avô e seu compadre conseguiram laçar o animal e o apartaram dos outros porcos. Meu avô falou que não sabia de quem era aquele barrão e que ia castrá-lo, pois se não tinha dono, ele o colocaria junto dos seus. Os peões que trabalhavam na fazenda foram todos acordados para auxiliar na castração do bicho. O levaram para uma espécie de matadouro que tinha na fazenda e o colocaram sobre a mesa. Meu avô amolou a sua peixeira e, com todos segurando o bicho, começou a cortar-lhe os ovos. A princípio se ouvia os grunhidos e gritos de um porco, mas aos poucos foram se transformando em gritos humanos, gritos de dor. E o bicho, que há pouco era um porco, começou a se transformar em um homem, na frente de todos os presentes. Todos ficaram incrédulos, sem entender o que estava acontecendo. E em instantes, o que era um porco se transformou em um homem, que porventura era um dos vizinhos, que quase não se misturava com os demais. O homem, chorando e pedindo pela sua vida, começou a contar sobre sua maldição. Meu avô o acalmou e rapidamente começaram a costurar as partes do infeliz novamente. Depois disso, o homem se mudou para outra cidade, mas as coisas estranhas não pararam de acontecer por lá. Mas isso é assunto para outro relato que enviarei em breve. Bom, eu ouvi esse caso da boca do meu pai, e o conhecendo bem, sei que essa história foi real. Muito obrigado pelo espaço e boa noite. Relato: minha mãe viu um lobisomem em Flórida Paulista, São Paulo. Olá a todos, prefiro não me identificar. Irei contar sobre o lobisomem de Flórida Paulista. Tudo começou quando meu avô tinha um sítio nessa cidade
Isso há muitas décadas atrás. Os banheiros eram do lado de fora das residências. Tinha um galinheiro no sítio e certa noite meu avô acordou com as galinhas fazendo muito barulho. Nessa época, minha mãe tinha 9 anos e minha tia, já falecida, tinha 14 anos. E como elas não sabiam o que estava acontecendo na madrugada, resolveram ir até o banheiro e quando estavam próximo da porta desse banheiro, escutaram meu avô gritando dentro do galinheiro e logo em seguida 2 disparos de arma de fogo. Nisso, um animal grande e estranho saiu pela porta do galinheiro e veio em direção a elas. Minha mãe disse que ele passou correndo, fazendo um barulho com a boca, batendo os dentes, e tinha orelhas longas que estavam abanando, fazendo movimentos rápidos. Ele passou correndo por elas, mas não atacou. Logo em seguida, meu avô saiu de dentro do galinheiro gritando: "Volta aqui, seu filho da peste, vem buscar seu sal!" Mas o bicho não retornou, adentrou a mata. Bom, passou alguns dias e veio um senhor até o sítio do meu avô e falou assim para ele: "Vim buscar o que o senhor me prometeu." Meu avô, espantado, deu um punhado de sal àquele homem, que foi embora sem dizer mais nada. Minha mãe fala que ninguém conhecia aquele senhor e também nunca mais souberam dele. Minha tia, uns anos antes de falecer, confirmou essa história que sempre minha mãe me contava. Boa noite a todos. Esses foram os relatos de hoje, família Uivos, de várias épocas diferentes, mas sempre o mesmo terror de ficar cara a cara com essa criatura tão enigmática e temida. Qual seria a sua reação se nessa quaresma ficasse frente a frente com um lobisomem? Me contem aí nos comentários. Agora vamos aos salves dessa sexta-feira. Vai um salve todo especial para Elenilson Soares, Orlando Moreira, José Antônio Carvalho, Eliane Nascimento, Vanessa Pereira, Camila Urana, Karina Alves, Sofia, Carlos Marques, Rosimeire Ramos, Calil Lamarque, Elisandra Cruz, Verdades Inconvenientes, Angélica Guimarães, Emerson Tadeu, Gilvânia Lima, Ana Paula Oliveira, Iramir Soares, Ângelo Augusto, João Passoni, Camila Marques, Lúcio Oliveira, Rosilda Pereira, Alaísa Silva, Eliezer Gonçalves, Nilce do Lago, Eduardo Nascimento, Evaldo Ribas, Endi, Alcélio, Ana, Adria Costa, Severina Barbosa, Florinda Dias, José Carlos, Antônio Júnior, Bode Velho, Néia Oliveira, Vanessa Rodrigues, Velda, @Divin29, Cláudia Mutola, Joana Santos Saraiva, Jonas Luiz, José Carlos Oliveira, Suzane Palim, Bebê Fantasma, Simone Fagundes, Valdênia Oliveira, Bárbara Dias, Thalita Silva, Carla Aparecida, Elisa Alves, Guilherme Martins, Arlete de Freitas, Brenda Lilian, Fabiana Ferreira, Márcia Teles, Fábio Barros, Jéssica Ricardo, Érica Garcia, André Lima, Marcelo Stradman, Cavaleiro de Fênix, Iraci Souto, Maria Alves Menezes, Dani Ribeiro e Cristina Mimi. No próximo vídeo tem mais salves, família. Deixem sua curtida, hype e comentário para ajudar o canal Uivos. Eu agradeço demais. E para quem ainda não se inscreveu no canal, deixo aqui um convite. Se inscreva, venha fazer parte da nossa família, a família Uivos. Agora eu me despeço, desejando uma noite abençoada, um ótimo final de semana a todos vocês. Um grande abraço da sua amiga Ágata e até terça-feira, família Uivos. Tchau, tchau!